Fala, meu querido e minha querida contador e contadora. Olha, que alegria estar aqui com você nesse Empreconte 2020. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Macário, eu sou contador e sou empresário contábil aqui de Fortaleza, Ceará, terra do sol, tá bom? Quando passar toda essa loucura de 2020, quer Deus que 2021 a gente não se estenda nessa loucura da Covid, a gente possa se encontrar qualquer dia desses aqui em Fortaleza, Ceará, tá bom? Hoje e nesse momento nós nos encontramos de forma virtual e eu quero te dizer que tudo é uma bênção, tá? Uma bênção ou um aprendizado, principalmente nesse ano de 2020. Se não está sendo uma bênção, leva para o aprendizado. E se é aprendizado, acaba sendo uma bênção, tá bom? Então, o que eu quero trazer para ti hoje é que, independentemente do porte da tua empresa contábil, ou se você é autônomo, independentemente do porte, de quantos K de faturamento ao ano você esteja faturando, redundante, né, agora, eu quero te convidar a sair desse foco de centro de custo, ou como eu digo por aqui, de centro de lucro, muda a roupagem, tá? Centro de custo leva a gente para baixo, centro de lucro leva a gente para cima. Mas você não é nem centro de custo e nem é centro de lucro. Você, a partir de agora, é uma empresa, é um empresário contábil, tá? Ou como alguns dizem por aí, escritório contábil, tá? Muda a roupagem também, leva isso de forma mais profissional, porque quando a gente empreende, a gente vai bater um papo já já sobre isso, a gente foca num processo como todo de gestão. E hoje nós vamos falar justamente no processo de gestão comercial, que não é só vender, tá? Gestão comercial requer muito mais. E quando a gente fala em empreender, também não é só vender, mais vender, mais vender. Requer processos. E a gente vai falar de processos comerciais, um deles que vai te ajudar a entender o perfil do cliente, a como montar o processo de venda dos teus produtos ou serviços e como facilitar esse processo de compra, inclusive roteirizando esse teu processo de apresentação de vendas, tá? Então, esquece, você não é centro de custo, você não é centro de lucro, você é uma empresa contábil. E é muito bom que você, empreendedor e empreendedora contábil, esteja atento ao processo de gestão, beleza? Então, assim, o papo de hoje é justamente isso que você viu nesse assunto do Empreconte 2020. Pare agora mesmo de vender contabilidade. Quando a gente vende contabilidade, a gente só atrai prospects que irão ou que querem, por questões obrigatórias, seja lá como a gente possa denominar isso, da hiperburocracia, como diz o professor Alexandre, tá? O que isso não tem muita relação, no meu ponto de vista, com a ciência contábil, com a ciência real contábil, beleza? Faz parte da gente fazer a burocracia ou a hiperburocracia, mas não é de fato a ciência contábil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar de papo à toa e vamos ao conteúdo que é o mais importante, foi que nos fez estarmos juntos aqui de forma virtual, beleza? Vamos lá. Ó, aqui é o nosso tema. Pare agora mesmo de vender contabilidade, uma abordagem estratégica para o seu comercial com canvas de valor ou canvas de proposta de valor, beleza? Para quem já ouviu, quem já utiliza o Canvas, para quem não conhece, vamos lá, vou bater esse papo sobre como é que a gente pode criar esse processo de gestão comercial com canvas de valor. Lembrando que é um dos degraus no processo de gestão comercial, beleza? Vamos lá. Antes de trazer isso para ti, o conceito do Canvas e como utilizar o Canvas, eu quero compartilhar essa pesquisa que eu fiz no grupo do WhatsApp, Honorários Contábeis, que na época tinha 254 membros e 71 responderam, ou seja, 27,95 participantes, beleza? Dessa turma, 53 dos 71, 53,5 das empresas contábeis não fazem a sua própria contabilidade. Galera. 71 responderam e deles mais de 50% não fazem, das empresas contábeis não fazem a própria contabilidade. Como é que a gente quer valorização com isso? Como é que a gente consegue, então, formar o preço certo, que é dentro do processo de gestão comercial? Tá? Como é que a gente consegue valorizar a ciência contábil de fato? Hein? Além dessa pergunta, algumas das perguntas foram o faturamento médio anual. Isso é muito importante para conhecer o mercado, para você também se posicionar de alguma forma. Tá? A gestão comercial também é entender o mercado. Tá? E a gente vai falar isso já já.
aproximadamente 55% faturam anualmente até 60 mil, tá? Em cima desse público, de 71 respostas. De 60 mil, 0,1 centavos até 180 mil, 25,4 contadores ou empresas contábeis estão nesse perfil de faturamento anual. De 180 mil, 0,1 centavos até 3 milhões e 600 anual, 19,7%. E acima disso, ainda não tive resposta naquele período, perdão. Então, a grande maioria das empresas ou autônomos contábeis estão nesse perfil de faturamento até 60 mil, com 55% de participação. Vale destacar que, desses 71, 36, equivalente a quase 51%, são pessoas jurídicas, e 35 dos 71, equivalente a 49,3%, são pessoas físicas. Olha outra pergunta interessante. Quanto à formação de preço, a margem de lucro aplicada? Isso aqui é legal. 9,9% dos 71 aplicam até 10%. 15,5% aplicam entre 11% até 20%. 19,7% deles, 19,7% aplicam de 21% a 35%. 14,1% aplicam acima de 35%. E, por incrível que pareça, cientistas contábeis, cientistas da riqueza, 40,8% não sabem informar a margem de lucro aplicada. Beleza? Então fica aí a dica, inclusive sugestões de margens para vocês aplicarem, tá bom? Vamos para frente. Vamos mudar aqui a câmera. Algo importante. O que é empreendedor? O que é ser empreendedor? Jean-Baptiste Say, quando ele escreveu o Tratado de Economia Política, isso aqui, galera, bota em pão, 1700, 1800, ele define o empreendedor, quando traduziu a obra dele para o inglês, como, abre aspas, a pessoa que toma para si a responsabilidade imediata, o risco e a conduta de uma preocupação na indústria ou na empresa contábil, grifos meus, quer seja com o seu dinheiro ou com o dinheiro emprestado. Pela falta de uma palavra melhor, será traduzido para o inglês como aventureiro. E aí, concorda com isso? Somos ou não somos aventureiros, como foi traduzida aqui a obra do Jean Say? Concorda como aventureiro? Cuidado, que ele aqui ele já traz alguns conceitos dessa tradução do aventureiro, do empreendedor. Responsabilidade imediata, riscos, conduta de preocupação com o seu dinheiro ou com o dinheiro emprestado. Sacou? Precisa de processos de gestão para que essa responsabilidade possa, de fato, ser minimizando os riscos que essa responsabilidade também traz. Beleza? Vamos para frente. Eu gosto muito desse processo de empreender, aplicar 3 S's nesse passo a passo de empreender, porque empreender não é fácil. Tá? Eu digo ainda, empreender na contabilidade é mais difícil ainda, porque eu olho e eu auxilio outros empresários e eu preciso também olhar para dentro do meu negócio, ou seja, ajudar a empreender junto com outros e empreender também no meu negócio. Para isso, utilizar 3 S's. O primeiro dele é uma saudação do idioma Zulu, que quando dois membros dessa tribo se encontram, eles encostam a testa um no outro e dizem sawabona. Olha que legal. Os dois se encontram, testa com o outro e dizem sawabona. É um cumprimento que quer dizer eu te vejo. Tá? E essa saudação está relacionado em sair de si, tá? Sair de si mesmo para descobrir o motivo da existência. Sawabona, eu te vejo. No mundo dos negócios, está relacionado a enxergar o propósito, tá? Para que eu vim ao mundo, para que a minha empresa veio ao mundo, para que eu consiga enxergar a forma que o outro precisa que eu me posicione como empresário. O meu propósito, a gente vai já falar sobre isso. Eu preciso enxergar, ver o nicho de mercado que eu vou me colocar, os produtos ou serviços que eu vou comercializar, os concorrentes e os fornecedores, os novos entrantes, o poder de barganha dos fornecedores e o poder de barganha dos clientes. Aqui eu estou falando das 5 forças de Potter, tá bom? Então, o sawabona, o primeiro S do empreendedor é eu ver
o outro, sair de mim mesmo e eu ver o outro de forma mais abrangente, me preocupando com o outro. E esse me preocupar com o outro está relacionado com o segundo S, que é o S de serviço. Viemos ou não viemos ao mundo para servir ao próximo? Você concorda com isso ou não? Tá? Viemos ao mundo para servir ao próximo, para nos doar ao próximo. E esse nos doar vai trazer bons resultados com quem nós estamos nos relacionando. Cuidado para não entregar, como eu digo aqui, o cat jump, o pulo do gato na hora do servir. Tá? Você diz que existe solução para isso. O como resolver isso é na hora que assinar a última página lá no seu contrato, devidamente assinado, datado e rubricado, seja lá como é que você utiliza isso, ou de forma digital. Então, o servir ao próximo. No mundo dos negócios está relacionado em entender o que o meu cliente tem de dor, tem de necessidade, o que ele busca de benefícios e como a gente vai interagir nesse entender as dores do cliente interno e do cliente interno. Como então a minha empresa, quando eu vejo ele, Salabona, como que eu vou servir ele para criar analgésicos, soluções que irão gerar ganhos e irão sanar as dores dele. Tá? Então, o servir ao outro, ele vem em seguida do eu te vejo. Tá? E o terceiro é a sabedoria. Precisa de muita sabedoria nesse processo de empreender, inclusive na gestão comercial. Tá? Eu gosto muito da frase de Guimarães Rosa, que diz o seguinte, abre aspas, mestre não é aquele que tudo sabe, mas que de repente aprende, fecha aspas. Olha que legal. No mundo dos negócios, o líder, seja você empresário, seja você o intraempreendedor, que é aquele cara que é CLT, mas que ele se coloca no negócio do outro como se dono fosse, inovando, trazendo novos produtos, novos serviços, novos e melhores processos e por aí vai. Tá? Então, o líder sem vaidades, tá? Eu te vejo sem vaidades, olha só que momento de servir, ele sabe e ele precisa estar constantemente em aprendizado. O líder que não está em constante aprendizado, em desconstruir para construir, ele está boicotando, ele está jogando a sua empresa para o fundo do poço. Tá? E nesse processo de constante aprendizado está também o treinar os seus liderados. Olha só que serviço, que servir legal. Treinar os seus liderados, como também desenvolvê-los para a vida, para o mundo. São duas coisas diferentes. O treinar é dar capacidade, recursos técnicos. Como é que calcula o imposto, como é que faz aquilo, como é que analisa a contabilidade, como é que faz um planejamento estratégico, isso é treinamento. O desenvolver para a vida é desenvolver o ser humano perante os desafios da vida. Beleza? É como se fosse um papai e mamãe, olha que legal. Mas cuidado para não criar um processo de juniorização na empresa. O processo de juniorização da empresa é criar pequenos criancinhas, seja qual for o papel que essas criancinhas estejam exercendo, que não trará o crescimento adequado para a empresa. Beleza? É como eu digo aqui, a gente precisa olhar não uma árvore, mas a floresta como um todo. Parece dolorido, né, a gente falar isso. E algumas pessoas aqui, até mesmo na empresa, elas falam, mas cara, isso é muito, muito grosseiro você falar isso. Não é. Tá? O empreendedor, no momento de salabona, de serviço, de sabedoria, ele tem que olhar a floresta como um todo. Porque se eu olhar somente uma árvore, pode ser que eu perca toda a floresta. Sacou? Beleza. Então vamos lá para frente. Um momento interessante. Antes de colocar a tua empresa, ou se você já abriu, para agora de qualquer decisão e pense, para que a tua empresa veio ao mundo? Ou, se você é um autônomo ou um consultor, seja lá o que for, para que você veio ao mundo? Para que a sua empresa veio ao mundo? Isso tem muito importância no processo de servir, no processo de desenvolver, de treinar as pessoas e de ofertar produtos ou serviços. Tá? Para que você veio ao mundo? Para que a sua empresa veio ao mundo? Aristóteles, lá 384, 400 alguma coisa antes de Cristo, ele escreveu certa vez. Aqui é o axioma de Aristóteles. Ele diz o seguinte, ó, na intersecção dos teus talentos únicos com as necessidades do mundo, na intersecção, quando eles se encontram, aqui
está a sua vocação. Deixa eu aumentar inclusive a tela aqui. Olha, Joy Rayman, uma das 10 mentes que dizem que vai mudar o processo de empreender, ele escreveu o livro Propósito. Segue uma dica aí de leitura, tá? Ele pegou esse axioma do Aristóteles e disse mais ou menos assim: na intersecção da tua empresa, dos talentos, dos dons da tua empresa, com as necessidades dos clientes, das pessoas, das organizações B2B ou B2C, quando aqui se encontram teus talentos com as necessidades, está o porquê de tu existir. Está o porquê da tua organização existir, o propósito dela. Isso estou falando do seguinte, ó. Esse propósito é muito importante para que, inclusive, justifique ou auxilie porque que alguns clientes fecham negócio contigo e outros fecham negócio comigo. É justamente nessa intersecção. É o propósito, é a solução. Tá? Vamos para um exemplo bem prático. Para aqueles que acreditam em Jesus, vamos utilizar esse caso. Para aqueles que não acreditam, por favor, é um exemplo, tá bom? Quando Jesus veio ao mundo, o propósito de vida de Jesus é trazer salvação para todos? Sim. São todos que vão querer essa salvação? Não. Tá? Então Jesus, com o propósito de vida de trazer a salvação, mediante a todo o sacrifício que ele fez, e aqueles que acreditam em Jesus, quando eles se encontram, aqui está o propósito de vida de Jesus. Trazer salvação para aqueles que aceitam, para aqueles que compram o processo de salvação de Jesus, tá? Compram aqui entre aspas, tá beleza? Vamos voltar aqui para a telinha compartilhada. Ficou claro isso aí para ti? Propósito para poder montar todo o teu processo de gestão da tua empresa, inclusive o processo de gestão comercial, tá? Então, o canvas da proposta de valor, o canvas de proposta de valor. É mais ou menos o seguinte, tá? Antes de compartilhar isso para ti, deixa eu trazer aqui a telona, que eu vou dizer o seguinte para ti, sobre o canvas de proposta de valor. O que é o canvas de proposta de valor? A ideia central, depois que você descobre para que a tua empresa veio ao mundo, você descobre o que é um empreendedorismo, você utiliza os 3 S's aqui apresentados, ou outras estratégias que você queira, que está mais familiarizado. A ideia central do Canvas é aprofundar o teu conhecimento no universo do cliente. Eu te vejo, eu te sirvo e eu tenho sabedoria para isso. Ou seja, antes de servir o cliente, olhe para o cliente, pesquise o cliente e entenda o que ele precisa. Tá? Quais são as dores, quais são as necessidades? Estou falando de empatia antes de vender. Tá? Inclusive, eu estou abordando nesse momento em ouvir, tá? Em ouvir a história do cliente. E nesse processo de ouvir, ele vem num momento de, a gente fala muito aqui em tagarelar, falar muito, matraca. Ele vai aqui, imagine um gráfico, ele está falando todas as dores dele, e vai chegar um momento que ele acabou as dores. É isso que eu queria. E você precisa, porque senão vai cair a conversa, ó, tá? Você está conversando com o cliente, o prospect. Ele está falando todas as dores e necessidades, tá? Mesa de negociação. E ele vai parar. Nesse momento, antes de parar, você tem que agora o quê? Nesse processo de empatia, começar a indagar, a questionar, porque ele pensa que só tem aquelas dores ou aqueles problemas ou aquelas necessidades. Então, no momento que você está ouvindo o cliente, você precisa estar preparado para indagar perguntas certas, no momento certo, e o Canvas de valor vai te ajudar, inclusive, a roteirizar esse processo de vendas, beleza? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu voltar a tela para ti. Então, o Canvas de valor, ficou claro o que é que ele é para enxergar melhor o cliente e como você vai ofertar essa tua proposta de vida, proposta agora de valor para o teu cliente, tá? O que é que precisa ser feito? Observe os clientes. Quais são as características que você pressupõe, que você observa e que você verifica no mercado, em cima daqueles clientes, aquele nicho que você quer realmente trabalhar? Tá? Exemplo, farmácia, autocenter, restaurante ou similar, seja lá o que for. Quais são as características deles? Que você pressupõe, observa e verifica no mercado. Quais são as dores? Quais são as necessidades? Buscas de benefícios que ele quer. Para que ocorra o encaixe, a intersecção, olha só, você precisa criar valor. O que é esse criar valor?
Deixa eu subir aqui a câmera. O criar valor, a proposta de valor está relacionada com os benefícios que os clientes esperam ao adquirir o seu serviço. Eu ri aqui porque deve ter saído uma buzina para vocês aí. Mas é isso, estamos online. Então, observa o cliente para poder encaixar como que você vai criar esses valores, ofertar esse valor e apresentar para que ocorra esse encaixe. E nesse encaixe é justamente o seu propósito de vida se conectando com as necessidades do cliente. Então vamos lá. A estrutura do canvas de proposta da proposta de valor é essa daqui. Em um lado nós temos o perfil ou segmento do cliente e tenta juntar o máximo de pessoas da tua equipe, os teus sócios e líderes ou as pessoas importantes da tua empresa para montar vários perfis, segmentos do seu cliente, vários canvas para melhorar esse teu processo de gestão comercial, roteirização e por aí vai. Para, inclusive, vender para o mesmo cliente observando as dores e necessidades dele, tá? Então, o primeiro ponto é, você se coloca como o cliente fosse, tá? Para você entender quais são as tarefas que hoje ele está fazendo no dia a dia que para ele está causando dor, está causando angústia ou dificuldade, tá? O que é que o teu cliente se coloca na posição dele agora, você e sua equipe, e, cara, meu cliente faz isso no dia a dia e ele não consegue fazer isso de forma como ele gostaria, tá? Então, o primeiro ponto é, descreva o que eles estão tentando realizar no trabalho que não está sendo agradável para eles, tá? Pega um post-it ou imprime esse layout do Canvas de proposta de valor, tem na internet, tá? Dá para fazer isso e faz isso para vários perfis, segmentos de cliente que você tem. Entendeu quais são as tarefas que os teus clientes fazem no dia a dia que para ele, olha, cara, eu faço isso, mas me dá uma angústia, eu não consigo fazer isso de forma 100%. Ou seja, agora a gente vai falar quais são as dores que o cliente possui. Então descreva os atuais resultados ruins, os riscos, os obstáculos relacionados às tarefas que ele faz no dia a dia que não são feitas, executadas 100%. Beleza. Quais são as tarefas que ele faz que estão causando dores e, dessa forma, terceiro ponto, quais são os ganhos, os benefícios que o cliente deseja. Terceira etapa do Canvas de proposta de valor do lado do cliente. Você está agora olhando para o cliente ou se colocando no lugar do cliente. Quais são os ganhos que ele deseja? Descreva aqui todos os resultados que eles buscam alcançar. Beleza? Esse é o lado do Canvas do lado do cliente. Já a gente vai na prática disso daí, inclusive perguntas importantes para você elaborar cada etapa desse Canvas. Beleza. O cliente tem lá as tarefas que ele faz no dia a dia, que ele não consegue fazer de forma perfeita. Quais são os teus produtos ou os teus serviços que irão solucionar essas tarefas dele? Ou seja, aqui você está abrindo como uma vitrine fosse. Tá? Olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço que irá resolver essa tua tarefa que você não consegue fazer, que está te causando dor, ou que você gostaria de ter mais ganhos resolvendo isso. Tá? Quais são os teus produtos ou serviços? O cliente está lá com dor. Cara, eu faço isso e está me dando um resultado péssimo. Quais são, então, os seus analgésicos? Tá? Descreva como os seus serviços ou produtos, para quem comercializa produto, irão aliviar as dores, as necessidades do cliente. Beleza? Agora o cliente está lá com as tarefas, você já deu produto ou serviço, o cliente está com a dor e você já apresentou as suas soluções, os seus criadores de ganhos ou os seus analgésicos. Você agora tem, o cliente tem lá os ganhos, os desejos dele e você tem os seus criadores de ganhos, tá? Descreva como os seus serviços irão gerar, seus serviços ou produtos irão gerar os ganhos que ele deseja. Quando se faz isso, o processo de ouvir o cliente, se colocar na posição dele, eu te vejo, Sawabona, a sabedoria agora de apresentar, roteirizar os teus produtos ou serviços, beleza? Olha que legal, tá? Então assim, vamos começar agora a detalhar o Canvas de proposta de valor. No lado do Canvas do cliente, tem ele lá com a primeiro ponto a ser trabalhado. As tarefas, o que é que ele faz no dia a dia. Assuma a perspectiva do cliente ao investigar as tarefas que eles estão tentando solucionar e não estão conseguindo. Vamos lá para um caso prático, um exemplo. Organizar o fluxo de caixa, reduzir impostos, relações trabalhistas, formar o preço, recursos humanos, estratégias e por aí vai. Ele tenta resolver essas tarefas no dia a dia e não está conseguindo.
esse lado do canvas do cliente de tarefas vai relacionar com os teus serviços. Por isso, deixa os teus serviços ou produtos, deixa o mais exposto possível, como se vitrine fosse, para facilitar o processo de compra do teu cliente. Tá? Lembra sempre que os teus produtos e serviços precisam estar claro para ele que irão gerar os ganhos que ele procura, irão solucionar as dores. Vamos já para a prática disso. O outro, dores, está relacionado então com toda a inquietude, angústia, tá? Que o cliente tem antes, durante ou depois de realizar aquela tarefa dele. Como exemplo, para o fluxo de caixa, ele já tentou de tudo. Já tentou alimentar o sistema, já tentou colocar na planilha, já tentou colocar no caderninho, seja lá o que for, o problema lá a tarefa que ele tentou executar, de que forma ele tentou, mas ao final do mês ele não consegue bater as contas, ele não sabe para onde está indo o dinheiro dele, tá bom? Então, as dores irão relacionar com os teus analgésicos, com as tuas com a forma de como você vai solucionar essas dores. A forma não é para dizer para ele como você vai fazer isso, o passo a passo, tá? Pode dar uma dica ali, acolá, mas não dê o passo a passo, que tem uma galerazinha que gosta de receber de cara já a receita do bolo, tá bom? Terceiro momento, o cliente tentou fazer uma tarefa, gerou as dores, ele não está conseguindo fazer aquilo e ele está querendo ter um benefício, ter um ganho ao resolver aquela tarefa. Você, do outro lado, tem a solução, tem o teu gerador de ganho, tá? E nesse processo, você precisa ficar muito atento. O cliente está contando a história dele e ele pensa que somente aquela tarefa dele está relacionada somente àquilo. A visão dele é quase sempre isso, tá? Você precisa agora surpreender ele. Vamos para um caso prático? É bem comum homens e mulheres, quando saem para fazer alguma compra, vamos para um caso prático. Eu saí agora para comprar a roupa de Natal aqui para casa, tá? Minha esposa, eu e para minha filha, tá? A gente antecipa as coisas aqui, porque geralmente dezembro dá uma aumentada, né? Então, a gente chegou lá e disse, cara, eu não sei o que é que eu estou procurando. Cheguei na loja e o vendedor, a vendedora, olha, como posso te ajudar? Eu disse, cara, eu não sei. Aquilo que o olho bater, tá de boa. Ou seja, eu sei que eu quero comprar uma roupa para o Natal, mas não sei de fato o que quero. Eu não sei como buscar aquilo. Então, o vendedor precisa me surpreender nesse momento. Ler aquilo que o cliente quer, ouvir, questionar aquilo, o que o cliente quer, entender mais o que o cliente quer, para então surpreender com outros produtos ou serviços ou algo ainda melhor do que ele estava buscando. Beleza? Ficou claro isso? Show de bola. Vamos então aqui voltar para a nossa telinha. Um processo de perguntas, de indagações, para que você consiga entender ainda mais os teus clientes para montar o canvas de proposta de valor para cada perfil ou segmento do seu cliente. Perguntas importantes no momento que você estiver entendendo quais as tarefas ele está tentando resolver no dia a dia. Quais são as tarefas operacionais ou sociais ou pessoais e emocionais? Algumas perguntas são relacionadas a isso. Tarefas operacionais, sociais e emocionais que ele está tentando resolver, que está gerando dores. Então, está tomando muito tempo isso que ele está tentando, essa tarefa que ele está tentando resolver? Está fazendo o cliente se sentir mal? Quais são as dificuldades dele? Quais os riscos e as consequências dessas tarefas que ele está tentando resolver e não é de forma assertiva? Quais os erros comuns? E outras indagações que você pode estar fazendo. Indagou as tarefas, indagou as dores, quais são os ganhos que ele deseja? Ou seja, quais economias os teus produtos ou serviços trarão para ele? Tá? Quais as economias que ele está buscando? Quais níveis de qualidade ele está esperando? Como facilitaria a vida do cliente no dia a dia ao resolver essas tarefas? Tá? Isso no posicionamento, na visão do cliente. Quais os sonhos e como ajudar ele nesses sonhos? Para alcançar esse ganho, ele está disposto a pagar baixo, a pagar um valor médio ou a pagar um valor alto? Lembra da pesquisa de mercado? Olha as margens que a galera está praticando por aí. Tá? Então precisa ver esse ganho. Olha, eu quero resolver isso, mas para um ganho eu estou disposto a pagar até tantos reais. Beleza? Quais as perguntas para você montar o teu canvas do lado da tua empresa? O que eu vendo hoje que o cliente deseja e ele estaria disposto a pagar por isso, tá? Deixando o máximo à disposição esses produtos e serviços para que ele possa ver, tá?
os teus analgésicos que irão gerar os teus ganhos, tá? Como o meu serviço, como o seu serviço irá gerar economia, irá gerar dinheiro, irá gerar tempo, irá gerar reduzir o esforço que ele está fazendo nesse momento. Como irão consertar as soluções que hoje deixam a desejar? Como os meus analgésicos irão eliminar riscos, irão limitar ou erradicar erros que o cliente está cometendo nas tarefas que ele está fazendo, com as dores que ele está tendo. Beleza? Agora, os teus ganhos, perguntas importantes, pensamentos importantes são: irão gerar economia em termos de tempo, dinheiro e esforço? Irão superar o atual desempenho do cliente? Irá facilitar a vida do cliente e da equipe dele? Quais consequências positivas irão trazer com esses ganhos que você está ofertando mediante os teus produtos e serviços e as soluções analgésicas para gerar os ganhos que o cliente quer? Beleza? Ficou claro isso daí? Então aqui são algumas perguntas que podem te auxiliar quando for montar o teu canvas de proposta de valor. E observa que essas perguntas já acabam sendo roteiros para o teu processo de vendas. Ficou claro isso? Vamos aqui para um caso prático agora, tá? Perfil ou segmento de cliente farmácias, tá? Abrange o máximo possível que você mergulha no máximo desse perfil, tá? Eu coloquei farmácia de forma genérica. Farmácia do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, com X% de faturamento e por aí vai, tá? Tenta segmentar o máximo disso. Qual é a tarefa que ele está fazendo no dia a dia que não está conseguindo, tá? Não consegue organizar as finanças da empresa. O cliente chegou, esse é o pensamento dele. Cara, contador, consultor, eu não consigo solucionar, organizar as finanças da minha empresa. Já tentei de tudo, cara. Excel, dentro do meu sistema, planilha, ou papel, caderninho, e não deu certo, tá? E com isso, está me gerando a seguinte dor, é o cliente narrando. Levo muito tempo ou lançando, organizando e analisando o contas a pagar e a receber, e mesmo assim não estou conseguindo entender para onde o dinheiro está indo. Tá? O cliente está narrando isso para ti, contando a história. Eu acredito que em pouco tempo eu vou fechar. Olha só, a narrativa do cliente, a história do cliente. Aí ele vai dizer, cara, ou você pode perguntar, quais são os ganhos que você quer? Tá? E ele pode dizer o seguinte, a seguinte narrativa. Olha, como a minha família depende dessa empresa, dessa farmácia, perfil, segmento de cliente, eu quero aprender ou a organizar as contas da empresa para comprar mais certo, para vender melhor, com melhores prazos, para continuar sustentando a família, para até mesmo eu quero e não consigo abrir uma filial que eu sei que ali existe no bairro X, na rua tal, um ponto ideal para eu montar a filial da minha farmácia. Tá? Então, ele narrou isso para ti. Agora você precisa entender mais isso, fazer as perguntas certas, ou agora apresentar a tua proposta de valor. Olha, cara, para essa tarefa que tu está executando no teu dia a dia que não está dando certo, você já tentou de tudo, como você está me dizendo, eu tenho a consultoria em gestão financeira, ou eu tenho um curso de gestão financeira, ou eu posso terceirizar o teu financeiro, que é o BPO financeiro. Tá? As tarefas dele você agora apresentou os teus produtos ou serviços. Beleza, você me disse que você está tendo dificuldade, está levando muito tempo para lançar, para organizar ou para entender o teu fluxo de caixa. Eu tenho os seguintes analgésicos. Olha, eu posso fazer um diagnóstico para analisar as atuais rotinas que você está fazendo, como também conhecer o teu sistema. E se é possível otimizar dentro do teu sistema isso, tá? Eu posso criar processos, padrões, ou até mesmo, caso você deseja, se não quer a consultoria, se não faz sentido a consultoria para ti, eu posso treinar você, eu posso treinar a tua equipe para fazer isso. E se o treinamento não faz sentido para ti, eu posso, se a consultoria e o treinamento não fazem sentido para ti, eu posso trazer aqui para dentro do meu escritório e terceirizar todo o teu financeiro, todo o teu contas a pagar, todo o teu contas a receber, te apresentando relatórios, te apresentando ferramentas para ajudar na tua tomada de decisão. Deixa eu te falar agora um momento importante. Ó. Você acabou agora de ofertar aquilo que o cliente quer. Ele falou que precisa aprender ou ele falou que precisa organizar. Então você falou 3 possíveis soluções. Mas muitas vezes, o cliente, lembra do caso da compra da roupa que eu falei? Muitas vezes o cliente não sabe ou ele pensa que sabe parte da solução dele. Ele acredita que só aquilo vai irá solucionar.
É o momento de surpreender agora os geradores de ganho. Cara, contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa, isso não é gestão financeira. É parte da gestão financeira. Tá? Surpreenda agora os geradores de ganho. Olha só. Se quando você comprar um desses meus serviços, vai ter aqui esses ganhos que eu estou te falando, esses analgésicos, e vai gerar esses vários ganhos. Tá? Então, assim, nós conseguimos juntos, a minha empresa com a tua, eu vou te permitir com que você dedique mais tempo no processo de vendas, atendimento aos seus clientes. Eu vou entregar e acompanhar relatórios e ferramentas que irão permitir bons resultados econômicos e financeiros, que vai trazer essa segurança para a tua família, que pode possibilitar, em cima de uma estratégia que a gente vai agora ter que implementar para abrir a tua filial. Porém, a gestão financeira, o organizar o financeiro não é só contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Precisamos entender como é que está sendo formado o teu preço, aí eu vou ter que entender lá o teu custo de mercadoria, qual é o teu planejamento orçamentário previsto versus realizado, como é que está acontecendo isso, como é que o mercado está se comportando perante os preços praticados e por aí vai. Tá? Então você agora, deu outras soluções para o cliente onde ele não tinha imaginado. Tá? Agora o cliente vai pensar o seguinte, cara, eu gostei desse serviço, desse ou daquele. Se ele falou algum serviço que você ofertou, manda a proposta para ele daquilo que ele quer. Se você insistir demais em outros produtos ou serviços, aí depende do feeling, tá? Da leitura da negociação. Se você ofertar demais outros serviços, pode ser que ele se assuste e ele, foda-se, não quero. Tá? Então, manda a proposta daquilo que ele quer e na apresentação, coloque-se à disposição, abre a vitrine da tua empresa para os outros serviços ou produtos que você possa entregar para ele. Beleza? Ficou claro isso para ti? Massa. Legal, né, o Canvas? Então vamos aqui, ó. Resumão da ópera, tá? Empreender na contabilidade é bem diferente de ser contador de empresa. Deixou de ser centro de lucro, ou como muitos falam, centro de custo. Empreender é muito mais que vender, mais vender, mais vender. Requer processos. No caso da contabilidade, do empresário contábil, empreender é muito mais do que mandar obrigação acessória e principal. Requer gestão da empresa contábil. Tá? Então, empreender está relacionado com, como diz o Jean Tsai, em entender todo esse processo de gestão que a gente está conversando aqui, está abordando de forma sintética, focando mais na gestão comercial. Empreender está relacionado em entender os 3 S's. Salabona, eu te vejo, no servir ao próximo, na sabedoria desse processo de enxergar as 5 forças de Porter, no processo de servir ao próximo, tá? Sabedoria para isso, de capacitar os liderados, os líderes e por aí vai. Tá? E isso independe do porte da tua empresa. Tá? A gente fatura alguns Ks ao ano, nós não somos uma empresa grande, mas nós temos esse processo de gestão. Na verdade, gestão é o nosso propósito de vida. É o porquê nós existimos, tá bom? A nossa empresa aqui. Então, defina para que a sua empresa veio ao mundo, tá? Ou seja, o propósito de vida. É justamente ele que vai fazer com que determinado cliente compre de você e determinado cliente compre comigo, tá? E isso não é tão somente errar no processo de vendas. É o cliente, não gerou conexão, não gerou empatia, não gerou o entendimento, a intersecção, como diz lá Aristóteles, tá bom? E por falar em necessidades, em sanar as dores, utiliza o canvas de proposta de valor para entender as dores de cada perfil, segmento de cliente ou prospect, criando aí um roteiro de vendas, de indagações, de ouvir antes de tudo, cada perfil e necessidade de cliente, tá bom? E acima de tudo, pessoal, se você fizer o canvas de valor e deixar ele guardadinho na gaveta, mesmo que nada, tá? Eu sei que empreender na contabilidade não é fácil, em cima de toda essa hiperburocracia, como diz o Alexandre, professor Alexandre aqui nos grupos de Zap, tá? Inclusive, é bom segui-lo. Sobre essa questão da hiperburocracia, é muito complicado fazer o operacional, fazer gestão, e importante também o equilíbrio de vida. Mas dentro de todo esse teu processo de dia a dia, divide em blocos. Momento 1, bloco 1, da hora tal a hora tal, vou fazer a gestão da minha empresa contábil. Da hora tal, se você está no operacional, vou fazer o operacional da empresa contábil. Ou eu vou supervisionar o operacional da empresa contábil. E dedicar equilíbrio para a tua vida.
da tua e da tua equipe. Em algum momento a gente precisa encontrar isso. E outros blocos que são importantes dentro do teu processo de empreender, tá? E no processo de gestão comercial, quando você for dedicar um bloco, um momento para isso, cria o Canvas para te ajudar a roteirizar no processo de vendas e ajudar nessa prospecção. Vamos lá. Supondo que, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Uma meta. 2 ligações ao dia. Não vai levar nem 20 minutos. Dá para transformar isso em bloco no teu processo de gestão de empresa, de empreendedorismo, na gestão comercial? 2 ligações ao dia. Na semana já vão ser 10 ligações. Supondo que você trabalha 20 dias ao mês, vão ser o que ali? 40 ligações. No trimestre, serão quantas prospecções? No semestre, no ano, quantas prospecções? Dividiu o dia em blocos e já encontrou um tempo para prospectar. Além da ligação, fazer conteúdo, fazer marketing, marketing de conteúdo online, offline, relacionamento com outros, em eventos e por aí vai, tá? Dedicar tempo para a gestão comercial. Eu costumo dizer o seguinte, quando hoje eu não faço alguma prospecção, seja ligação, seja no marketing, seja o que for, book, artigo, daqui a 90 dias eu vou ter o meu funil de vendas vazio. Tá? Então, a ação que eu faço hoje na gestão comercial vai influenciar no meu funil de vendas daqui a 90 dias. Funil de vendas é outro papo no processo de gestão comercial. Beleza? Então, eu fico à disposição, como nós dizemos por aqui, no nosso propósito, para mais gestão para o amanhã melhor. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para deixar o meu material, os meus contatos com vocês. Tá? Fico à disposição. Aqui está o meu contato. Esse é meu telefone pessoal, WhatsApp. Pode me chamar no cantinho para conversar. Se eu não puder atender na hora, a gente conversa depois. Meu e-mail pessoal, não deixei o corporativo, já que eu não estou vendendo aqui a minha empresa. Tá? Aqui está o site da empresa para pesquisa de mercado. É importante você também dar essa olhada. Lembra lá do Salabona? Eu te vejo. Veja aí a gente, tá bom? E eu fico também aberto a sugestões, a melhorias. Faz a gentileza também de me seguir aí no Instagram, tá? @macaro_contador. E já tá saindo aí uns conteúdos interessantes sobre gestão, como é contador. Já antecipa para seguir lá o nosso Instagram. E frase final do artigo que foi publicado há algum tempo atrás, o toque de ouro do contador. Tudo o que tocamos com o nosso conhecimento, transformamos em ouro para os nossos clientes, tá bom? Tudo o que tocamos com o nosso conhecimento, transformamos em ouro para os nossos clientes. A questão é, como é que a gente pode ouvir esse tilintar do ouro em nossas empresas? Beleza? Forte abraço, obrigado pelo convite, sucesso, saúde física, mental, espiritual e financeira. Tchau, tchau!